Graças e paz, meus irmãos. Quem está feliz, diga glória a Deus. Amém. Queridos, hoje é aniversário do nosso irmão Alexandre. Tá aí, ele ali, ó. Tá com a família aí. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do nosso irmão Alexandre? Deus abençoe, irmão. O homem de Deus tem sempre nos ajudado aí, todos os desafios da igreja, na obra. Deus abençoe, meu irmão. Amém? Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Ei, tá ótimo, tá? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Existe alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Ali, tem gente ali, ó. Tem um varão ali, tem uma varoa lá atrás. Mais alguém? Aí, tem ali, ó. A criança ali também. Tem aqui, ó. O pessoal aqui na frente também. Tá com você, né, varão? Veio comemorar aniversário na igreja, melhor lugar, isso aí. Deus abençoe a vida dos irmãos. Sejam muito bem-vindos. E se vocês quiserem, pode ficar com a gente. Se estão procurando um lar espiritual, acabou de achar um. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Quem achou o texto diz amém. O texto diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer e, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar as boas novas no palácio do rei. Você pode aplaudir ao Senhor por esse texto bem forte. Queridos, nós estamos, como você bem sabe, todo mês vivendo aí uma temática, e eu quero ser bem fiel àquilo que está sendo proposto, em falar sobre o tema que foi escolhido para esse mês, que é preparando as estruturas para avançar. Você pode dizer isso comigo, bem forte, no 3? 3. Preparando as estruturas para avançar. Foi só um ensaio, pode ser mais forte. No 3, preparando. Glória a Deus. Queridos, a história de Israel
foi marcada por muitos milagres. Desde o tempo que Deus resgatou o povo de Israel do cativeiro egípcio, o povo sempre viveu muitos milagres. Isso é chuva? Meu Deus! Roupa tudo no varal. A mulher passou o dia todo lavando roupa. Mas Deus é bom. Vamos lá. Então, a história de Israel, desde o resgate, foi sempre muito marcada por muitos milagres. Desde que Deus começou a se revelar, já lá no cativeiro egípcio, para libertar o povo viu diante de seus olhos muitos milagres. Só que o interessante, que Deus, quando escolheu levantar Abraão para levantar esse povo, Deus já havia dito a Abraão que esse povo viveria muitos milagres, mas também viveria muitas coisas que seriam não tão confortáveis, inclusive o cativeiro, no qual citei agora. Então, mesmo que essa história desse povo, o povo de Deus, seja marcada por grandes milagres, também foi marcada por grandes conflitos, guerras, batalhas. Então o povo de Israel, o povo de Deus, estava acostumado a viver milagre e viver conflito. Muitos desses conflitos também por conta da desobediência, por fazer aliança com povos que não deviam fazer, como o próprio Deus já havia alertado, que quando eles entrassem na terra prometida que não fizessem alianças, mas acabou fazendo alianças com povos que não deviam fazer, acabou se tornando amigo de gente que não devia ser, e com isso acabou colhendo algumas batalhas, alguns embates, debates, algumas guerras e conflitos. E o contexto que está aqui inserido nesse texto que eu escolhi para essa noite fala também de um grande conflito existente na história do povo de Israel. E aqui nós estamos falando dos arameus, que também podemos chamar de sírios. É importante a gente não confundir a Síria com Síria, que são dois povos diferentes. Aqui os sírios, conhecidos como arameus, é o povo que Israel está vivendo esse conflito. E o início desse conflito se deu quando, num determinado período, Israel, agora já com o reino dividido, eu sei que você sabe disso, que 10 tribos formam o reino do norte, com a capital Samaria. As outras, uma tribo e meia, mas podemos dizer duas, que é Benjamim e Judá, formam o reino do sul, com a capital em Jerusalém. Esse povo agora dividido, irmãos, eles entram em conflito um com os outros. E como acabei de dizer, por Israel ser mais forte, até mesmo em contingente, porque tinha mais tribo, obviamente, deveria ter uma força bélica maior. Judá, por ser menor, ter talvez uma força bélica menor. O rei de Judá, então, nesse conflito, decide se aliar aos sírios. No caso, o rei Ben-Hadad I. E nesse conflito, então, Judá se une aos sírios para enfrentar os seus irmãos Israel. E a partir daí, Israel se torna inimigo dos sírios, por conta dessa aliança que fizeram com Judá para enfrentar o povo de Israel. E esse conflito vai perdurar na história. E é obviamente como nos dias de hoje. As alianças, quando se fala de geopolítica, de política, sempre tem um interesse político, econômico, territorial. E aqui não é diferente. O conflito começa por conta de interesses políticos, militares. E esse conflito vai se estender até o período de Acabe, um rei que você conhece muito bem. Só que a história diz que por mais que esse conflito dure até o tempo de Acabe, agora Acabe vai enfrentar os sírios, os arameus. E nessa guerra política, militar, territorial,
Acabe sai vencedor. E chega então o terceiro conflito, que é o que a gente leu aqui e o que a gente trouxe para esse contexto aqui. O conflito intensifica depois de Acabe e dura até o período que a gente está aqui lendo, que vai justamente ser contemporâneo do profeta Eliseu. Ou seja, o rei aqui agora é Jorão, filho de Acabe. Então a gente tem um conflito entre duas nações que estão guerreando ao longo das gerações. E esses conflitos vão acabar se estendendo e se intensificando vez ou outra. Agora quem está aqui no poder é Jorão, filho de Acabe, mas o conflito ainda existe. Só que agora tem uma coisa que me chamou muita atenção nesse conflito. Nesse período, diferentemente dos outros, que agora a gente vai ter um profeta que vai diretamente influenciar nesse conflito. Embora tivessem profetas anteriormente falando, inclusive o antecessor de Eliseu, que é Elias, Elias não vai atuar e não vai ter nenhum tipo de interferência direta nesse conflito. Embora sempre que os reis precisavam guerrear, é comum na história um rei procurar um profeta para saber qual era a vontade de Deus para aquela batalha. Todas as vezes que o povo de Deus ia guerrear, todas as vezes que o povo de Deus ia lutar, era comum que um rei procurasse um profeta para saber então qual era a direção, quando esse profeta andava de acordo com a vontade de Deus. Aqui Eliseu está vivendo esse tempo, e é interessante que todas as vezes, escute isso, todas as vezes que o rei agora Ben-Hadad II vai tramar contra Israel, vai tentar alguma coisa contra Israel, olhe bem para cá agora, todas as vezes que os sírios tentavam contra Israel, planejavam contra Israel, o profeta Elias mandava um recado para os israelitas, para o rei de Israel, contando toda a estratégia do inimigo. Vou repetir isso aqui. Todas as vezes que os sírios tramavam contra Israel, traçavam estratégias contra Israel, Deus revelava para o profeta qual era a estratégia, o lugar do acampamento, e o profeta mandava um recado para o rei, para que o povo então pudesse ser salvo daquela estratégia, para que então não pudesse ser atacado e destruído pelo inimigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei de muitos episódios aqui na igreja. E nós que somos crentes aqui, nós vivemos isso o tempo inteiro. E é incrível como Deus ama a nossa igreja, ama a nossa vida, que Deus sempre revela quando alguma coisa é tramada contra nós. Não é diferente, não foi diferente o que Eliseu fazia com o povo de Israel e aquilo que Deus faz com a nossa vida. Todas as vezes que o inimigo se levanta, toda vez que o inimigo trama, toda vez que uma arma é preparada, Deus revela, Deus mostra através de profecia, através de sonho, através da sua palavra. E enquanto eu preparava esse sermão, Deus falou comigo, Deus me fez enxergar isso no texto. Como é bom ser filho de Deus, como é bom ser povo de Deus, porque o povo de Deus é o único povo que entra numa batalha sabendo da estratégia do inimigo. Eu vou repetir isso aqui para ver se você entende e para ver se você pega isso. O povo de Deus é o único povo que entra numa batalha com estratégia e sabendo da estratégia do inimigo. Por quê? Porque quem cuida de nós é o Senhor. Eu não vim aqui dizer que você não vai enfrentar batalha, porque eu estaria mentindo. Eu não vim aqui dizer que você não vai entrar em guerra, porque eu estaria mentindo dobrado. Mas o que eu venho aqui dizer para você,
Se você é povo de Deus, se você está perto de Deus, você pode até entrar na batalha, você pode até entrar na guerra, ou você nem precisa estar procurando uma guerra. Se alguém estiver tramando algo contra você, se é o inimigo tentar tiver preparando uma arma contra você, o nosso Deus é o Deus que revela o oculto escondido. Oh glória, já estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu vim aqui pregar para uma igreja que tem um Deus todo poderoso. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você não entra na guerra enganado, você não entra na guerra despreparado, você não entra na guerra de qualquer jeito, porque arma você tem, armadura você tem, estratégia você tem, porque Deus te deu. Mas Deus não só tem isso para você. Todas as vezes que o inimigo trabalhar contra a tua vida, todas as vezes que o inimigo tentar contra a tua casa, todas as vezes que o inimigo tentar contra o teu ministério, todas as vezes que o diabo tentar contra a igreja que você faz parte, Deus vai te dar um sonho, Deus vai levantar o profeta, mas Deus vai, oh glória, Deus vai revelar a estratégia do inimigo. Então, no nome de Jesus, não saia de perto desse Deus. Quanto mais perto desse Deus, Ele cuida de você. Quanto mais perto desse Deus, Ele cuida da tua casa. Quanto mais perto desse Deus, Ele cuida da tua família. Oh, glória a Deus. Eu estou pregando para gente aqui que talvez está enfrentando batalha. Eu estou pregando aqui para gente que talvez está enfrentando o inimigo cara a cara. Deus mandou eu vir aqui dizer: toda arma preparada contra você não prosperará, porque Deus cuida de tudo. Oh, meu Deus. Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga para ele: fique despreocupado. Diga, fique despreocupado, porque Deus está com você. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Isso muda tudo. Deus está conosco. Oh, vou repetir isso aqui. Deus, o Deus que vence batalha, o general de guerra, o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso, o onipotente, o onipresente, o onisciente, Ele está conosco. Oh glória, oh glória. Meu Deus. Calabanduri baixereba calabas. Oh meu Deus. Só que durante todo esse período que Eliseu mandava recado para o povo, engraçado, eu nem tinha anotado isso aqui, mas lembrei que quando Ben-Hadad percebe que todas as vezes que ele vai por um canto, o povo está preparado, o plano é frustrado. Toda vez que ele arma outra estratégia, dá errado. Aí ele começa a achar que tem um X9 no meio deles. Tem um informante. Olha aí. Ele começa a achar que ele para e diz: não é possível. Ele reúne os seus homens e diz assim: olha só, quando é que vocês vão me dizer quem é que está dando informações para o inimigo? Porque toda vez que a gente tenta alguma coisa, dá errado, porque eles já estão sabendo. Toda vez que a gente vai por um lado, dá errado, porque eles já estão sabendo. Aí se levanta um homem e diz assim: ó meu rei, aqui não tem nenhum traidor. Acontece que no meio deles tem um profeta, e ele revela até o que tu fala no teu quarto. Olha aí, ó. Meu Deus, eu estou todo arrepiado. Ele está dizendo: aqui não tem traidor. O problema é que lá no meio deles tem um profeta, e ele revela até o que tu fala dentro do teu quarto. Olha aí, não precisa ficar preocupado, porque Deus conhece você e conhece o teu inimigo.
E se ele se ele precisar levantar um profeta para revelar dentro do teu inimigo, falar dentro do quarto, ele faz. Mas ele te livra, ele te guarda, ele te garante vitória. Oh, meu Deus! Meu Jesus. Só que o que acontece? Ainda assim, depois disso Deus permite. Preste atenção. Deus permite que Ben-Hadad chegue no território de Israel e faça um cerco. Antes Deus estava revelando para o profeta. Agora Deus não revela. Deus permite que o inimigo chegue. Até nisso aqui tem um mistério. Porque prova para nós. Aí a gente olha para Jó. Que Jó só foi tocado porque Deus permitiu. Então aqui agora Deus decide não revelar e deixa o povo inimigo chegar. E aqui entra agora uma coisa caótica, porque Ben-Hadad cerca o território de Israel, acaba com o abastecimento de comida e o povo passa uma verdadeira fome. O povo agora enfrenta uma crise enorme. E a crise que o povo enfrenta por conta desse cerco é tão grande, Adilson, que se você ler o texto você vai ver. Eles começam a praticar canibalismo. Porque a fome é tão grande, que eles ficam tão desprovidos de alimentação, que eles começam a comer. Num episódio aqui, o rei presencia a discussão de duas mães. E que discussão é essa? A discussão é: ó rei, nós fizemos um combinado. Ontem nós cozinhamos o meu filho para a gente se alimentar. Está aqui, só você ler o texto. E hoje era dia da gente comer o filho dela, só que ela escondeu. Aí o texto diz que o rei rasga suas vestes, já estava vestido de saco de pano, em sinal de humilhação, porque está vendo o que está acontecendo no meio do povo. E o texto diz que ele se ira contra Elias. Porque, e ainda diz: ai de mim, se até a noite Elias ainda estiver com a sua cabeça sobre os ombros. Porque agora o profeta que revelava a estratégia do inimigo que livrava o povo está calado. Só que o que Jorão esqueceu é que o profeta de verdade só fala o que Deus manda. Quando ele não manda, ele simplesmente cala. Então assim, esse é o cenário. Ben-Hadad está cercando tudo, está querendo tomar Israel. Só que enquanto isso, evangelista Leonardo, tem 4 leprosos que estão do lado de fora da cidade. E eles fazem uma reunião entre si. Que reunião é essa? Eles olham um para os outros, são 4. 3,5 não, 4. Eu já ia fazer assim. A mania só vai com essa mão. Eram 4 leprosos. Aí eles olham um para o outro e dizem: olha só,
Nós vamos ficar aqui esperando a morte? Nós vamos ficar aqui esperando a morte? A gente não pode entrar na cidade, porque a gente é leproso. Mas se a gente entrar, a gente morre, porque lá tem fome. Se a gente fica aqui, a gente morre também. Vamos fazer o seguinte: vamos nos render aos arameus. Meu Deus. Porque se eles deixarem a gente viver, a gente vai viver. Mas se eles nos matarem, nós vamos morrer de qualquer jeito. Aí eles começam a caminhar em direção ao acampamento dos arameus. Só que, irmãos, tem um mistério incrível aqui. Porque enquanto 4 leprosos estão caminhando em direção ao território do inimigo, ao acampamento do inimigo, o território inimigo está ouvindo um barulho. Você vai pegar isso aqui. Enquanto os leprosos estão caminhando rumo ao acampamento do inimigo, no acampamento do inimigo está se ouvindo um barulho. E qual é o barulho que está se ouvindo? Não é dos pés de 4 leprosos. Eles estão ouvindo um barulho de um grande exército que está se aproximando. Olha só. Aí você talvez está se perguntando: pastor, você falou que ia ser fiel ao tema. Vou começar a entregar o que Deus me deu agora. Porque quando a gente fala de preparar estruturas para avançar, a gente calcula, a gente senta na mesa e projeta, a gente vê quanto de dinheiro a gente tem na conta, a gente vê quanto de limite tem no cartão. E se você é crente, você vai calcular isso pensando em pagar. Você vai ver quanto que você vai receber, quanto que você pode ganhar, para que você possa avançar. O próprio Jesus ensinou dizendo assim: quem é o construtor que antes de se levantar para uma empreitada, não para, projeta, calcula, para ver se vai ter recurso para concluir a obra? Só que, irmãos, nós estamos falando aqui de 4 leprosos, que eles não tinham nada, e pior, eles estavam lutando para viver. Eles estão decididos entre a vida e a morte. São leprosos, são doentes, são excluídos. A gente já falou aqui diversas vezes sobre a vida do leproso, como é, você sabe. Então é alguém que está numa situação, Adilson, está olhando para a sua realidade, está vendo que não tem nada, está vendo que está difícil e está vendo que vai morrer. Aí qual é a conclusão que eles chegam? Nós vamos ficar aqui esperando a morte chegar? Nós vamos nos levantar e avançar. Qual é a estrutura que eles têm aqui? Nenhuma. Qual é a única estrutura que eles têm? Os pés para caminhar. Só que, tem gente que já entendeu. Só que tem um porém, pastor. Enquanto eles que não têm nada estão caminhando, porque decidiram se levantar, caminhar, os passos deles, enquanto eles estão caminhando, é um, mas o que o inimigo está ouvindo é outro. Vou repetir para tu entender. Enquanto eles estão caminhando rumo ao acampamento do inimigo, eles estão ouvindo os passos que 4 leprosos não poderiam fazer. Eles estão ouvindo barulho que pés de leproso, 4 leprosos não poderiam fazer. Então eles chegam à conclusão: parece que está vindo um exército aí. É um exército poderoso. Vamos embora, vamos
vamos fugir porque nós vamos morrer. Pastor, o que isso tem a ver? Eu vim aqui dizer para você, talvez você não tenha uma estrutura, talvez você não tenha nada para projetar, talvez tu está olhando para a tua realidade, talvez tu está olhando para os teus recursos, está olhando para a tua conta e você está dizendo, eu sou como leproso, eu não tenho condição, eu não posso fazer. Mas se você decidir se levantar, oh glória a Deus, o barulho que seus pés vão fazer é no sobrenatural. Olha ali, oh Deus, os leprosos decidiram caminhar. Eles estão caminhando em 4, mas no território do inimigo está ouvindo uma multidão. Ou seja, enquanto os leprosos estão caminhando aqui, Deus está fazendo milagre lá no acampamento do inimigo. Então eu vim aqui dizer para você, o que eu preciso fazer, pastor? Comece a caminhar. Comece a caminhar. Se levante, caminhe, porque enquanto você caminha, Deus está fazendo um barulho, Léo. Deus está fazendo um barulho. Que barulho é esse? É barulho de milagre. É barulho de milagre. Vou falar até tu pegar. Enquanto você está caminhando, tem barulho de milagre no acampamento do inimigo ao teu favor. Escute aqui. Meu Deus. Às vezes a chave é se levantar. Se levantar para ver o mover. Se mover para que as coisas aconteçam. Ou seja, os leprosos acreditaram contra a esperança. Eles acreditaram em algo que era certo pela perspectiva humana, que ia dar errado. Mas aqui é alguém que decidiu se levantar, não olhar para a realidade, não olhar para o cenário e caminhar. Como a gente diz no popular, né? Correr atrás do sim, porque o não já era certo. Então Deus me trouxe aqui para dizer para você: você vai avançar. Não, vou repetir isso aqui. Você vai avançar. Mesmo que você esteja numa condição de leproso. E aqui eu não estou falando da doença, eu estou falando da condição desses leprosos aqui, sem estrutura, sem esperança, sem perspectiva. Vou traduzir para você: sem dinheiro, sem crédito, sem condição. Você vai avançar. Por quê? Porque enquanto você caminha, Deus está fazendo um barulho. Oh glória! Só que a gente acha que para a gente avançar, nós precisamos de vários artefatos. E sabe o que é interessante? Que no capítulo anterior, o profeta ouviu dos seus alunos: mestre, nós precisamos ir ao Jordão para cortar umas árvores, porque o lugar que a gente está pequeno e a gente precisa largar as tendas. E o tema do mês fala sobre isso. Aí o profeta: então vamos avançar. Aí no capítulo posterior tem alguém que é leproso. Ou seja, num capítulo a gente tem uma reunião de alguém que está crescendo e preparando estrutura para crescer mais. No outro a gente tem uma reunião de gente que está lutando contra a morte, porque não tem nada. Mas sabe o que é lindo? Que o mesmo crescimento que os profetas vivem no capítulo anterior, no capítulo 6, Deus permite os leprosos que não tinham estrutura nenhuma viver também. Então eu vim pregar aqui pra gente que talvez está na condição do capítulo 6, como os profetas. Está crescendo e está preparando estrutura para crescer ainda mais. Mas talvez tem gente aqui, eu estou falando isso aqui, que no PG de um dia desses aí, a gente viu gente falar sobre isso. De pessoas que estão aqui na igreja,
Passa ano, sai ano, temas e outros temas. E tem pessoas que ficam às vezes dizendo: eu não vivi isso. Como é que eu vou viver isso? É o ano de viver os planos de Deus. Foi o ano da colheita, uma série de anos. E a gente ouviu da boca de alguém lá dizer: cara, durante um tempo eu me perguntei, por que eu não vivo isso? E às vezes a gente fica achando que só o outro vai viver, porque nós, talvez, estamos na condição do leproso. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai viver. Vou repetir isso aqui. Irmãos, eu sei quem me chamou. Eu sou pequeno demais, mas eu sei quem mandou dizer isso aqui. Ele mandou dizer para você: você vai viver. Vou dizer de novo: você vai viver. Você vai avançar. Pastor, mas eu estou na condição de leproso. Você vai avançar. Pastor, eu estou na condição de profeta. Você vai avançar também. Então, no nome de Jesus, levante a tua mão, porque não existe nada que vai te impedir de viver o crescimento que está vindo por aí. Oh, glória a Deus! Não existe nada, nem ninguém que pode impedir o crescimento de Deus que está vindo por aí, para a tua casa, para a tua família, para essa igreja. Eu concluo para o final. Vou entregar só o que Deus me deu. Aí os arameus chegam caminhando. Ao anoitecer eles chegam lá. Só que enquanto eles estão caminhando, Deus fez um barulho no acampamento. E eles, como diz, cantaram para subir. Porque na cabeça deles, pelo barulho que eles estavam ouvindo, estava vindo um exército muito poderoso. E eles largam tudo para trás. E eu faço questão de ler aqui que o que é lindo, que após Deus ouvir, Deus fazer o povo ouvir esse barulho, eles chegam no acampamento, eu imagino, meio ressabiado, com medo, pelas beiradas, leproso, sem esperança, largando uma morte no seu território para buscar uma possível vida no acampamento do inimigo. Aí é só Deus que faz isso, né? Olha o que Deus faz. A ideia que a gente tem é que dentro do nosso território a gente está seguro. Só que nesse episódio aqui, os leprosos dentro do seu território estão com um atestado de óbito assinado. E eles estão indo no território do inimigo para buscar uma possível condição de viver. Então, quando Deus quer cuidar de você, não importa o lugar. Vou dizer isso aqui de novo. Quando Deus quer cuidar de você, quando Deus quer te abençoar, quando Deus quer abrir porta, quando Deus quer te prosperar, Deus usa até o inimigo para fazer isso. Olha só, isso aqui é sério. É verdade, pastor? É verdade. Quando Deus quer te abençoar, quando Deus quer te prosperar, Ele usa quem Ele quer. Então não precisa ficar preocupado, não. Não precisa ficar com medo. Talvez Deus use o católico, o macumbeiro, o homossexual. Talvez Deus use quem Ele quiser. Eu falo isso aqui sem medo. Talvez tu vai ficar meio ressabiado. Mas Deus, quando quer levantar alguém para te ajudar, Deus faz como fez com Elias. Lá no ribeiro, Ele manda até os corvos te alimentar. Então não fique preocupado. Não fique com medo. Talvez tu tá achando que a tua bênção vem do pastor. Talvez tu tá achando que a tua bênção vem do teu vizinho aí do lado, do teu irmão. Talvez tu tá achando que a tua bênção vem do teu patrão. Mas talvez a tua bênção vem de quem menos espera. E você vai olhar e vai dizer: mas foi logo aqui, foi logo por meio dessa pessoa, foi ele que levou meu currículo, foi esse advogado, foi esse juiz que é ateu, que bateu a meu favor. Será que, olha aí, tem gente que está recebendo.
Será que aquele que diz que eu não ia cansar, que eu não ia conseguir, que vai ter que abrir a boca para dizer: ei, chegou a tua hora? Deus vai. Aí só que agora eles encontram o território vazio, vazio de gente. Só que o texto diz: o acampamento não tem os inimigos porque fugiram, mas tem comida, se tu quiser tu pega. Tem ouro, tem prata, tem roupa, tem bebida. Ou seja, alguém que estava prestes a morrer porque não tinha provisão por causa da fome, agora está entrando no território do inimigo e tomando posse de uma prosperidade que foi Deus que preparou. Vou dizer isso aqui até você pegar. Quem estava para morrer porque não tinha provisão foi para o território do inimigo, achando que ia morrer, mas saiu de lá com comida, bebida, prata, ouro e vestimenta. Aí prova o que o texto diz lá em Mateus capítulo 6: não andeis ansiosos com o que hão de comer, de beber e de vestir. Oh, glória a Deus! Porque Deus cuida de você. Deus prepara tudo para você. Talvez tu entrou aqui orando a Deus, pedindo a Deus provisão. Deus libera sobre a tua vida a provisão. Talvez tu entrou aqui preocupado: Deus, tem tanto tempo que eu não compro uma roupa. Deus está dizendo para você: você vai comprar essa roupa. Talvez tu está preocupado com recurso, está com o recurso apertado, as coisas estão difíceis. Deus me trouxe aqui para te dizer: sai daqui levando prata, sai levando ouro, sai daqui levando comida, sai daqui levando bebida, sai daqui levando vestimento. Em outras palavras, sai daqui levando provisão, porque é o Senhor que cuida de você. Fique de pé, eu termino agora. Irmãos, às vezes a gente não avança por causa de medo, porque na nossa cabeça nós não temos estrutura para avançar. E eu sei, pastor, que tem um monte de gente aqui que, ao olhar esse tema, preparando as estruturas para avançar, talvez se questionou. Talvez olhou para dentro de si, para dentro da sua casa, e pensou assim: avançar como? Que estrutura que eu vou preparar se eu estou sem estrutura nenhuma? É óbvio que o texto proposto para o tema do mês fala de alargar a tenda, fala de estrutura mesmo. Mas eu quero trazer para você nessa noite a condição de você avançar, mesmo que você não tenha a estrutura que você acha necessária para avançar naquilo que você quer avançar. O que eu preciso, pastor? Para concluir, você precisa se levantar, ter fé e caminhar. É só o que você precisa. Os irmãos sabem, minha filha está para nascer. Eu falo do que eu vivo. A gente está lá em casa fazendo coisas assim. Deus tem dado a gente de uma forma extraordinária. Precisava dar uma reforma lá no quarto das crianças. Agora dizer as crianças. Olha isso. Dar uma reforma lá, precisava mexer em algumas coisas. Eu falei com a minha esposa assim: eu vou mexer em tudo agora. Eu vou fazer a casa toda. Até o que eu não estava nem pensando em fazer, eu vou fazer. Aí ela falou assim: vai fazer? Eu falei: vou fazer. Eu falei: como? Deus proverá. Eu vou fazer, irmão. Eu meti a mão, fiz, estou fazendo, e Deus está me honrando.
Porque às vezes a gente fica com medo, porque a gente acha que a gente não tem estrutura. E eu vim aqui pregar para quem não tem estrutura mesmo. Eu vim aqui pregar para quem não tem condição mesmo. E eu vim aqui te afirmar, mesmo sem condição, mesmo sem estrutura, você vai avançar. Porque eu creio e sirvo um Deus, oh glória, que tem todo o poder. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, é Ele que faz. Quando Ele quer fazer, ninguém pede. Quando Ele quer dar, Ele dá. Quando Ele não quer, Ele também não dá. Falei com ela, amor, vamos fazer, estou fazendo. Eu reformei minha casa toda, tá linda a minha casa. E ó, às vezes só falta coragem e foco. Aí você senta para fazer conta, você vê, cara, eu poderia ter feito isso ó, com muita facilidade. Mas às vezes a gente está igual ladrão de caixa d'água, que o fluxo entra e sai pelo ladrão. Às vezes o que está faltando na gente é colocar as coisas no lugar certo, enviar os recursos para o lugar certo. Organização, Deus é organizado. Então Deus te dá condição, mas você precisa de organização. Mas o que a gente mais precisa é coragem para se levantar e dizer: eu estou leproso, eu vou morrer, eu tenho tudo para morrer, mas eu vou avançar, vou caminhar. E quando você começar a caminhar, vai começar a acontecer um barulho, meu irmão. Você pode ouvir esse barulho com os olhos, com os ouvidos espirituais? Você pode ouvir esse barulho? Eu posso ouvir esse barulho. É só você começar a caminhar. Essa igreja aqui está caminhando e Deus está fazendo barulho. Enquanto a igreja caminha, Deus faz barulho. Enquanto a igreja caminha, Deus faz barulho. Vou traduzir. Enquanto você caminha, Deus vai fazendo milagre. Deus vai abrindo porta. Deus vai abrindo caminho no deserto. Deus vai abrindo fontes. Deus vai abrindo poços. Mas no nome de Jesus, caminhe. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Levante a sua mão. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor. Através dessa palavra nós ouvimos o Senhor dizer ao nosso coração que o Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que nos garante. Pai querido, em nome de Jesus, que essa palavra seja uma realidade na nossa vida, seja uma realidade na nossa casa. Talvez nós estamos aqui, alguns de nós, na condição de leproso, desses leprosos aqui, está olhando para a realidade, está com medo, está com a morte certa por conta da circunstância. Mas o Senhor é o Deus que no meio da morte faz brotar a vida. O Senhor é o Deus que, por mais que a gente não veja e não tenha as estruturas necessárias para avançar, nós podemos avançar no Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos garante. O Senhor é o Deus que nos garante. O Senhor é o Deus que nos garante. Nós não vamos ter medo, nós vamos avançar. Essa é a nossa oração, que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Você que pode dizer amém. Aplaude o Senhor. Quem sai daqui de posse da sua vitória, diga glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos para cá debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor liberou para nós. Mas eu não posso ir embora sem perguntar se existe alguém essa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor, ouviu essa palavra
e deseja retornar para Jesus, renovar a sua aliança com Jesus, para poder ir para casa e viver tudo o que foi liberado hoje aqui. Existe alguém entre nós, irmãos, que estava afastado dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar com Jesus? Ou alguém entre nós que nunca foi crente em Cristo Jesus? Pastor, eu nunca fui cristão. Eu ouvi essa palavra, eu quero entregar a minha vida a Jesus e declarar que Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus essa noite? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos para os nossos lares debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor liberou sobre nós. A rede de jovens pediu para avisar que domingo, dia 13, às 9 horas da manhã, aqui na igreja, tem café com propósito, com a nossa rede de jovens. Então todos os jovens estão convocados para estar aqui. E domingo à noite, às 18 horas, estaremos aqui celebrando a Deus, dando mais uma porção do Senhor para a nossa vida. Amém, queridos? Seus olhos, curve sua cabeça. Amanhã, todos os nossos obreiros, viu? Todos os nossos diáconos e os nossos cooperadores. Nós temos uma reunião aqui denominada reciclagem. Tenho uma palavra para liberar para o teu coração. Então estou aguardando você aqui amanhã, 19h30. Às 19 horas, ponto, a gente começa. A gente vai ter um bate-papo muito bacana aqui, tá bom? Pai, leva-nos para casa em paz, em segurança. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Nos dê um restante de semana abençoado na presença do Senhor, cheio de alegrias, repleto de respostas do Senhor para nós. É a oração que nós fazemos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025 está terminado em nome de Jesus.